Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 8, A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Nós tivemos duas lições de caráter prático, devocional, com aplicações para as nossas vidas, meditando um pouco sobre ainda a eternidade da palavra, dos princípios bíblicos, a relação com a sabedoria, com a prudência, com a humildade. E agora retomamos a mais características técnicas da bibliologia, estudando agora os tipos de livros que estão na Bíblia Sagrada, os conjuntos de livros, né? Nós já vimos de maneira introdutória a estrutura da Bíblia, como se classificam os livros, e agora nós vamos ter algumas lições para se debruçar nos seus significados, nas suas composições e principalmente no objetivo, né, da mensagem que é veiculada nesses grupos de livros. Muito interessantemente, o foco que é dado pelo comentarista e que você, professor, com certeza, se desenvolver essa aula, trará uma visão mais ampla para o seu aluno, não da Bíblia de maneira encaixotada em gavetas, mas interrelacionada entre as suas partes, principalmente entre os seus testamentos. E essa lição de número 8 faz esse link de uma maneira muito didática entre o Antigo e o Novo Testamento, pegando a lei no Antigo Testamento, os 5 livros do Pentateuco e os 4 livros dos Evangelhos, e promovendo aqui uma ligação do significado de ambas partes. Isso é muito importante, pois nós sabemos que o Antigo Testamento deve ser lido com a lente do Novo Testamento. Algumas pessoas dizem, quando for ler a Bíblia, comece a ler primeiro o Novo Testamento, os Evangelhos, depois vá para o Antigo. Eu acredito que nós devemos mesmo ler o Antigo Testamento e depois ir para o Novo, pois nós estamos no Antigo Testamento vendo as sombras das coisas futuras. Quando chegarmos ao Novo, nós agora vamos ter uma lente para entender aquilo que foi falado no Antigo. É evidente que nós também não devemos fazer apenas uma leitura da Bíblia. Quem vive lendo a Bíblia e segue aqueles padrões de leitura anual, pode sim fazer uma leitura inicialmente aí usando o Novo Testamento e depois ir para o Antigo, mas lendo o Novo Testamento, nós vamos observar que os autores sagrados citam intensamente o Antigo Testamento. Jesus nos Evangelhos cita muitos textos do Antigo Testamento. No livro de Atos, nós vamos ver que nas pregações apostólicas eles citam muitos textos do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, desenvolvendo os seus tratados teológicos, principalmente na carta aos Romanos, cita textos veterotestamentários, e assim nós vamos ver, até por exemplo na Epístola de Judas, um livro muito pequeno, citações veterotestamentárias. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, estamos vendo algo que aponta para o Novo, e quando vemos o Novo, encontramos algo que explica o Antigo. Então, esta inter-relação recursiva entre as duas alianças é muito importante, porque ajuda o crente a entender o desenvolvimento do plano da salvação, que é a mensagem central das Escrituras Sagradas. A verdade prática da lição nos diz que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Então, querido professor, nós temos um tópico para tratar do Pentateuco, um tópico para tratar dos Evangelhos e um tópico que é muito interessante, que traz aí a aplicação teológica e devocional dessas duas porções das Escrituras. Cuidado para não divagar muito, não se aprofundar muito em um tópico e deixar os outros, infelizmente, incompletos. Então a aula não vai ser uma aula exitosa, tá bem? O foco aqui não é se aprofundar em cada livro, dizer quem foi o autor, qual é a mensagem, o esboço de capítulos, porque nós não temos tempo. Mas podemos trazer, sim, essas informações, mas não de maneira aprofundada nem exaustiva, pois a lição não tem como objetivo trazer a característica de cada livro, mas mostrar que a lei aponta para o Evangelho e o Evangelho explica a lei, tá bem? Este é o objetivo desta lição. Quando nós lemos ela, vemos que na sua escrita há uma contribuição para isso. Em relação ao Pentateuco, a lei de Deus, nós temos aí 5 livros.
sabendo que o livro de Gênesis não é um livro que traz conteúdo legislativo propriamente dito, mas é importante, pois abre um pano de fundo para grandes temas como a criação, o pecado e também o desenvolvimento dos patriarcas nas Escrituras, apontando para o que vai acontecer no Êxodo, a retirada do povo de Deus do Egito, a instalação do povo de Deus em uma nova terra e a necessidade de se criar uma identidade no povo de Deus em meio às nações pagãs que ele rodeava. Sabemos que esses 5 livros estão na Bíblia hebraica e também estão no cânon cristão, né? A igreja cristã reconhece o Pentateuco também como a lei de Deus. É importante chamar a atenção que o Novo Testamento vai se referir várias vezes à lei de Moisés. O texto bíblico vai utilizar esse termo de maneira intercambiável. Quando fala a lei, às vezes está se referindo aos 5 livros propriamente dito. Quando fala lei, às vezes está se referindo ao conjunto de leis mosaicas. E outros momentos, quando fala a lei e os profetas, se refere ao conjunto de textos que nós reconhecemos como Antigo Testamento, que era, na época, o que os autores sagrados do Novo Testamento tinham em mãos, porque o cânon sagrado do Novo Testamento ainda estava se desenvolvendo e nós sabemos que ele vai se completar apenas algumas dezenas de anos após o início da igreja. Esses textos que utilizam a expressão lei de Moisés no Novo Testamento para se referir a essas porções das Escrituras aparecem aí, como vocês podem ver, em Lucas 2, está aparecendo no rodapé, capítulo 24, em João 7, em Atos 13, 28 também, na primeira carta aos Coríntios e também na carta aos Hebreus. Então, até Jesus, lá em Lucas 24, nos dito que com os discípulos no caminho de Emaús, ele ia caminhando e explicando a lei e os profetas. Então, ali está claro que Jesus não estava falando só do Pentateuco, com essa expressão, a lei e os profetas, Jesus estava discorrendo sobre todas as porções das Escrituras, de maneira dos livros históricos, dos livros proféticos, dos livros poéticos ou sapienciais, tá bem? Quando nós falamos da lei, por exemplo, o apóstolo Paulo vai utilizar muito essa expressão, aí sim se destaca mais o conjunto de lei mosaica, aquela revelação da legislação do povo de Deus que o Senhor entrega lá no deserto. Nós temos vários textos centrais aí na lei, um deles seria Êxodo 19, quando Deus ali no Sinai começa a revelar a sua vontade, vai culminar na revelação do Decálogo, que é o suprassumo da lei, os 10 mandamentos, mas que não resumem em si a vontade de Deus, mas apenas apontam a sua essência, que é qual? Que o homem viva uma vida de santidade, em adoração a Deus e em bom relacionamento com o próximo. Amando o próximo, o homem revela que ama a Deus. E isso vai ficar muito claro no Novo Testamento também, quando o Senhor Jesus ressignifica a essência, resumindo, não no sentido de neutralizando ou negando os demais mandamentos, mas mostrando qual era a essência de todos eles, que qual era? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quem faz isso, cumpre a lei. Veja que coisa interessante, não é? Jesus vai mostrar essa nova aliança. Jesus vai trazer nos evangelhos a ressignificação do que era que Deus queria para o homem. O homem sempre o que Deus quer para o homem, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Deus sempre quis ser o Deus do homem. Ter no homem o único centro em si, em Deus, o único destino de adoração, de devoção, de temor, de honra. Deus vai tentar fazer isso repetidas vezes no Antigo Testamento. E como ele faz isso? Através das alianças, através dos pactos. E aí tem uma figura que você pode utilizar na sua aula para mostrar que a lei, o conjunto dos 5 livros do Pentateuco, desenvolve a formação dessas alianças. A lei, o pacto, a aliança adâmica, são palavras que têm o mesmo significado. Pacto, aliança ou concerto. Adâmico, noêmico, abraâmico, mosaico, e aí depois aparece também o davídico, mas já não está no Pentateuco, mas essa figura
ela foca aí as alianças que aparecem na lei, aparecem no Pentateuco, e que infelizmente o homem vai quebrando essas alianças, até que Deus vai começar a levantar os profetas e dizer, não, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo, uma aliança interior, uma aliança espiritual, uma aliança eterna, e esta aliança vai ser desenvolvida através de Jesus, do seu sangue derramado na cruz. Há textos bíblicos que mostram esta nova aliança, nós também estamos colocando aí no rodapé e citaremos, por exemplo, o que aparece em Hebreus, capítulo 9 e o versículo é o 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então, a lei e os evangelhos servem para explicar como Deus agia nessas duas dispensações, nesses dois pactos. Como os homens e as mulheres que viveram sobre a primeira aliança foram salvos, se Jesus ainda não havia derramado o seu sangue. Eles foram salvos na espera, na expectativa que tinham do Messias, né? Eles foram salvos guardando a lei. Alguém vai dizer, então isso nega o Novo Testamento quando diz que a lei não salva. Não, eles não foram salvos guardando a lei, mas eles foram salvos na expectativa que tinham de guardar a lei, de honrar a Deus, aguardando a revelação do Messias. Então, observem que as pessoas do Antigo Pacto tiveram também oportunidade para serem salvos. Aqueles que negaram, aqueles que rejeitaram esta aliança com Deus, infelizmente, foram destinados à condenação. Já no Novo Pacto, evidentemente, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos foi revelado, Deus quis fazer conhecer, não é? E aí Paulo, escrevendo uma de suas cartas, diz, a saber, qual é esse mistério? Cristo em nós, esperança da glória. Então, o Senhor Jesus, nos evangelhos, revela aquilo que estava implícito lá no Pentateuco, aquilo que estava implícito lá na antiga aliança. Lembrando da insuficiência da lei para a salvação, porque a lei aponta para a necessidade do homem ser salvo, mas ela não salva. Serve para apontar o pecado. A lei serve para apontar para o homem a necessidade de uma sentença e de uma punição por causa do pecado. Mas ela não traz a solução do pecado. Ela aponta para a necessidade de uma solução, mas não traz essa solução. Quem traz essa solução? A nova aliança. Que nova aliança? O sangue de Cristo, que aparece no texto de Mateus 26 e também no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, quando se retrata sobre a ceia do Senhor. E ali é nos revelado que o sangue derramado de Jesus é o sangue da nova aliança, é o sangue do Novo Testamento que é derramado para a remissão de pecados. Então, através do sangue de Jesus, da sua obra na cruz, nós vamos ter a nova aliança trazendo o remédio, a solução que a lei não conseguiu trazer. Sobre a insuficiência da lei para operar a salvação, também apresentamos alguns textos aí no rodapé, em Romanos, em Gálatas e em Efésios, quando nós vamos ver que a regeneração de uma sociedade não é realizada apenas por um conjunto legislativo, mas sim sob o sangue do Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que nos regenera. No sangue de Jesus tem vida, e vida abundante, vida espiritual, vida eterna. Então, a lei apontava para uma boa convivência familiar, a lei apontava para uma boa convivência entre cidadãos, a lei apontava para uma boa convivência nas relações trabalhistas, não é? Quando nós vemos ali o Pentateuco, há orientações para o casamento, há orientações para a relação paternal, a relação fraternal, orientações sobre o uso da terra, sobre a agricultura, sobre a dieta, mas tudo isso apontando para um padrão de vida que só pode ser consumado completamente através do Senhor Jesus, não é? O Senhor Jesus que vem
trazer para o homem um padrão de vida novo nos evangelhos. Um padrão que vai de encontro ao padrão do mundo. É aquele padrão que diz assim, olha, se alguém te bater numa face, dar a outra. Se alguém te convidar para caminhar uma milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir a túnica, dá também a ele a capa. Esse padrão de amor ao próximo que aponta para um amor a Deus. E João disse, olha, se a gente diz que ama o próximo, ou melhor, se a gente diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo que vemos, então nós estamos mentindo, né? Estamos sendo hipócritas, estamos em contradição. Então, queridos irmãos, vejam que lindo é esse complemento que há entre o Antigo e o Novo Testamento. Você também, quando falar dos evangelhos, pode falar de maneira resumida quais são os seus autores, diferente do Pentateuco, que há uma unidade literária, porque o Pentateuco foi escrito por Moisés. Então, nós cremos que aqueles 5 livros têm a mesma autoria. Muito embora que o gênero literário ali é bem diversificado. Ali há narrativas, há exortações, há prescrições. Ali também há poesia, alguns cânticos vão aparecer. Ali há genealogias e tudo aquilo aponta para uma mensagem. É Deus querendo imprimir o seu caráter na vida do seu povo. É Deus dizendo, sereis santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E aí nós vamos ter no Pentateuco um conjunto de informações que apontam para a necessidade de redenção. Por outro lado, nos evangelhos nós teremos 4 autores. Temos Mateus, que era cobrador de impostos, temos Lucas, que era um médico, temos João, que era um pescador, e temos Marcos, de quem nós não temos registro de qual era a sua ocupação. Mateus e João, discípulos de Jesus, Marcos, companheiro de Pedro, e Lucas, como companheiro de Paulo. Aí nós temos, enquanto no Pentateuco o foco é o povo de Israel, o público-alvo, nos evangelhos nós temos 4 públicos. Mateus escreve para a igreja de Jerusalém, para os judeus, Marcos escreve para a igreja de Roma, Lucas escreve para Teófilo e João escreve o que alguém pensa também para algumas igrejas, possivelmente para a igreja em Éfeso. Então observe que um escreve para judeus, outro escreve para gentios, os focos aí são variados, mas a mensagem é a mesma, é apresentar Cristo como a consumação do plano da redenção de Deus. Cristo como aquele que executaria o que a lei não conseguiu executar. E também temos 4 perspectivas distintas. Mateus apresenta Jesus como Messias, Marcos apresenta Jesus como maravilhoso, Lucas como o Filho do Homem e João como o Filho de Deus. Então, observe que focos distintos, autores distintos, mas todos inspirados pelo Espírito Santo e promovendo a propagação da mensagem evangelística. Só em Jesus a salvação, só em Jesus a libertação, só em Jesus Cristo a redenção. Queridos irmãos, essas são algumas informações que serão úteis para a sua aula e que com certeza você, professor, conseguirá, pela ajuda do Espírito Santo, trazer um link que abrirá o entendimento do seu aluno para que ele entenda que no Antigo Testamento as coisas apareciam como sombras que apontavam para uma realidade e no Novo Testamento essa realidade é aberta, é desvendada, é revelada através da glória de Deus na obra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que tenhas uma excelente aula em nome de Jesus. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.